Meu nome é Marina Rodrigues, eu tenho 27 anos, nasci e cresci na cidade de Mariporã, amo minha cidade. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, compartilhar quem é a Marina. A minha infância, ela foi uma infância muito feliz e também, não vou dizer triste, mas com algumas dificuldades, né? Bom, eu sempre morei na cidade de Mariporã, então eu nasci e cresci aqui, né? Eu estudei em escola pública, estudei na escola do João Pulga Dias. Quem nasceu aqui conhece a escola. E assim, a minha infância ela foi feliz, mas ao mesmo tempo eu tive algumas dificuldades. Eu venho de uma família humilde, né? Eu sou a caçula e o meu pai me criou com um salário mínimo, né? Eles me deram tudo assim que eu precisava para conseguir me desenvolver como uma pessoa do bem, com caráter, com educação. E assim, eu nunca me contentei, não que eu não seja agradecida pela minha infância e pela situação que eu fui criada, assim, eu digo situação financeira, mas eu nunca me contentei em continuar vivendo daquela forma. Eu sempre quis transformar a minha história. Então eu estudei, né? Depois eu fui para a escola estadual, estudei em Terra Preta, né? No Pietro Petri. E até aí, tipo, eu não tinha condições de me formar na faculdade, né? Então eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei como babá, depois eu trabalhei como recepcionista em uma clínica de podologia em Terra Preta. E surgiu a oportunidade de prestar um concurso público para atuar como agente comunitária de saúde. Até então, tipo, eu nem sabia como que era essa profissão, não sabia como seria o trabalho. Eu fiz o concurso e, para minha surpresa, eu passei. E como o salário, né, seria um salário maior do que eu recebia quando eu trabalhava informalmente em outros lugares, eu consegui ingressar na faculdade. Eu comecei a trabalhar como agente de saúde e também comecei a cursar História. Eu sempre gostei muito da área de humanas, né? Sempre voltei para a área de humanas e eu me interessava muito por História, Geografia, gostava muito de ler. Então eu comecei a faculdade de História, só que eu não me adaptei. Na verdade, o meu sonho mesmo era fazer Direito, né? Mas como eu não tinha condições financeiras, então isso para mim era assim, nunca ia acontecer na minha vida. Mas surgiu a oportunidade, né, de eu conseguir mudar de faculdade, e aí eu falei, eu vou ir atrás do meu sonho. Aí eu entrei na faculdade de Direito, né, com 19 anos, e eu fui estudando e trabalhando na área da saúde. Um fato que marcou muito a minha vida foi a questão de ter perdido os meus pais, né. Eu era muito apegada à minha mãe, respeitava muito meu pai, mas assim, eu sinto muita falta dele, mas quando eu perdi minha mãe, assim, foi um momento muito marcante na minha vida. Porque quando eu entrei na faculdade de Direito, com 19 anos, o meu pai faleceu. Então ele nem chegou a ver eu ingressando na faculdade. E a minha mãe, né, ela faleceu quando eu estava no último ano da faculdade. Então ela também ela viu eu estudar, me esforçar, mas ela não presenciou a minha formação. Quando foi o dia da solenidade, da entrega da carteira, né, eu acabei indo sozinha porque minha irmã, né, teve que trabalhar. E eu, tipo, ao mesmo tempo que eu sentia muito realizada, né, porque eu queria muito, muito isso na minha vida, eu fiquei um pouco triste também por por meus pais não estarem presentes nesse momento tão importante para mim. E aí quando eu entrei na área da saúde a minha função era fazer visitas, né? Era ter o contato pessoal com as pessoas, ouvir as pessoas, né? As dificuldades. Então eu tenho muito conhecimento das dificuldades da população. Depois que eu me formei, né? E eu tive que sair, né? Da área da saúde, comecei a trabalhar como advogada. Algumas situações eu percebi que a política ela tem muito poder sobre a vida das pessoas e que infelizmente aqui no Brasil, no geral, né, todos estão cansados de ver tanta corrupção, tanta deslealdade,
poucas pessoas com muito e muitas pessoas com pouco. Então, eu creio que a questão do meu envolvimento com a política realmente é para tentar fazer a diferença não só no meu bairro, né, que eu cresci e que eu sempre vi, sempre foi esquecido aqui. A gente falta o básico. Eu sei que não é só aqui, né, que é no geral, mas se a gente não começar a fazer as coisas, né, a fazer algo para mudar, eu cresci nisso, porque onde eu estudava era um pouco longe, né, da minha casa. Tinha o transporte, né, público transporte que fazia da educação, mas quando chovia o ônibus não conseguia vir até o ponto. Então, muitas vezes, eu e meus amigos tivemos que ir andando para a escola. Então, tinha uma grande dificuldade. E isso não foi só na minha infância, né? Quando eu comecei a faculdade, eu estudava em São Paulo, a mesma dificuldade. A minha rua continua sem saneamento, sem iluminação. Então, eu voltava muito tarde da faculdade, meia-noite. Então, eu tinha que andar sozinha, né, quilômetros. Eu vivenciei essa dificuldade que não deveria ser, né? É muito triste a gente ter que viver dessa forma. Então, eu acredito que na política a gente consegue realmente ajudar as pessoas, ajudar a cidade a crescer.